Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou o pastor Israel Miranda e é muito bom ter você aí do outro lado. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que creio que você já ouviu e eu quero então falar um pouquinho sobre isso em poucas palavras. Você talvez já ouviu que existem tipos de sermões, né? Então eu quero hoje provocar você a um ponto nesse sentido. Você já ouviu falar que tem o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo e tem também o sermão biográfico, né? E hoje eu quero dizer a você que nós podemos pregar qualquer tipo de sermão e sermos um pregador expositivo. É isso mesmo, esse é o meu foco nesta hora. Quando e está em voga, hoje nós vemos muito bons pregadores expositivos na internet e até nos inspiram, muitos deles, Hernando Dias Lopes, Reverendo Augusto Nicodemos, Gutierrez Siqueira, a pastora Ezequiel Soares, são excelentes expositores. O que é que acontece? Geralmente, no contexto pentecostal, algumas pessoas pregam mais de forma temática ou textual. É porque, de fato, o sermão expositivo às vezes pode ser um pouquinho mais complexo, digamos assim. Mas perceba, há uma diferença entre sermão expositivo, sermão textual, sermão temático e pregação expositiva. Sim. O que seria o sermão? Sermão é a estrutura que a gente vai apresentar para o nosso discurso. Começo, meio, fim. Sermão é essa estrutura. Sermão temático é uma estrutura. Sermão textual também é uma estrutura. E sermão expositivo também é uma estrutura. O sermão temático é aquele em que você tem um tema e você vai discorrer sobre aquele tema. Ok? Já o sermão expositivo tem uma estrutura também expositiva, em termos de partir de um texto ali e expondo aquele texto. E aí alguém diria, e como assim alguém vai pregar um sermão temático e a pregação ser expositiva? Sim. Por quê? Porque pregação expositiva não é uma estrutura. Pregação expositiva é a forma como eu lido com um texto. É a forma como eu vou tratar o texto. É por isso que você pode pregar, você pode ter um sermão temático, mas pregá-lo de forma expositiva. Explica. O sermão temático, eu tenho o tema e então eu vou buscar o quê? Textos que vão fundamentar aquele tema. Agora, e quando então é que o meu sermão, que é temático, será pregado expositivamente? Quando os pontos do meu sermão, que eu for buscar para fundamentar o meu tema, aqueles textos, eu tratá-los como? De forma expositiva. Vou dar aqui um exemplo. Sermão temático. Alguém pega um tema como o amor. O amor de Deus, por exemplo. E aí ele vai pegar o quê? Vai pegar vários textos e vai trabalhar para fundamentar o seu tema. João 3,16 é um dos textos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu for pegar João 3,16 para fundamentar o meu tema, que é o amor de Deus, eu posso fazer o quê? Pegar esse texto e expô-lo. Posso lê-lo, posso explicá-lo e posso aplicá-lo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou expondo. O sermão é temático, mas a pregação, ao pregá-lo, a forma como eu lido com o texto é expositiva. É por causa disso que se diz que todo sermão deve ser expositivo. Todo sermão deve ser expositivo em que sentido? No sentido da forma como eu lido com um texto, na forma como eu fundamento aquilo que eu estou trabalhando. A minha estrutura é temática, mas a forma como eu lido com o texto é expositiva. Digamos, então, o meu sermão é temático, mas a minha pregação é expositiva.
É por isso que, inclusive, o sermão temático, embora a gente ache que ele é tão fácil, mas também não é, porque exige de nós o quê? Cuidado de dar contexto expositivamente, que vai demandar você fazer o quê? Entender o contexto histórico, entender o contexto literário do texto, entender o significado das palavras, entender o que está acontecendo ali, entender de fato o que o autor queria comunicar. Na verdade, o sermão temático não é só, tem um tema, busca um ponto aqui, busca outro ali e acabou. Não, não precisa ser assim. Para ser fiel à Escritura, você também tem que fazer o quê? Tem que cuidar de tratar, de olhar para aquele texto que está usando aqui para fundamentar. Com o quê? Com uma mentalidade, com um cuidado de expor aquele texto. É por causa disso que podemos dizer é um sermão temático, mas a pregação foi expositiva. Por quê? Porque ele não segue a estrutura de um sermão expositivo, mas ele trata o texto expositivamente. Mas ele lida com o texto de forma a expô-lo, de forma a explicá-lo, de forma a estar preocupado a compreender a mensagem do autor, a compreender o tema, o assunto que o autor está trabalhando. Inclusive, aqui eu tenho uma dica: se você quer pregar positivamente, você precisa, antes de qualquer coisa, compreender o quê? O que é que o texto, qual é o assunto que o autor está a tratar. Isso é um ponto fundamental a se ter em mente quando a gente quer pregar positivamente. Pegou um texto, quer compreendê-lo, quer expô-lo. Entenda primeiro, o autor está a tratar de qual assunto? O autor está a abordar qual questão aqui? Qual é o tema? Qual é o assunto do autor? E é a partir disso que você vai começar a expor a coisa. É a partir disso que você vai compreender a intenção autoral. Por quê? Porque o objetivo, nós enquanto pregadores, nós enquanto hermeneutas, nós enquanto temas exegetas, é fazer o quê? É buscar a intenção autoral e compreender como o público primário compreendeu e lidou com aquele texto. Então, você pode ser um pregador temático, mas lidar com o texto de forma positiva. Um pregador textual, lidar com o texto de forma positiva. E pode ser com um sermão biográfico e lidar com o texto de forma expositiva. Por quê? Porque sermão é a estrutura. Agora, pregação expositiva é a forma como eu estou lidando com o texto, ok? Então, lida com o texto de forma expositiva, ainda que seja não uma pregação temática. É por isso que pregar tematicamente também é ser fiel à Escritura. Ter um sermão textual também é ser fiel à Escritura. Eu sei que tem aquelas pessoas que têm mais limitações e às vezes ele pega um texto, ele não expõe o texto, então ele não prega, não lida com o texto positivamente. Mas ele não compromete em nada também a questão do texto. Por quê? Porque tem alguns textos que nós, embora podemos não desenvolvê-lo com tanta profundidade, sabemos de conceitos gerais porque já foram interpretados por muita gente e crescemos ouvindo aquilo e a gente aprende. Então, você poderá talvez não ser tão expositivo, mas você vai pregar a verdade naquele texto que de fato diz o texto. Então, você não desenvolveu, não expôs tanto, mas você conseguiu comunicar ali a mensagem central. Mas o desafio mesmo é que você seja alguém, independentemente do sermão que você vai trabalhar, da sua estrutura sermonária, você pode e deve pregar positivamente, digamos, expor o texto que você vai usar para fundamentar o seu sermão. E aí? Meu sermão pode ser temático, mas eu posso trabalhá-lo expositivamente, os pontos que eu vou desenvolver. Ok? Um abraço, curta, se inscreva no canal e compartilhe também com outras pessoas. Tchau, tchau.